Mais uma aula com a Teacher Cíntia e o nosso convidado de hoje, ou seja, o nosso intérprete de Libras, é o Val. Say hello for the students, Val. Very good. Let's start. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação, para desenvolver a autocrítica e o uso de mecanismos de análise criteriosa. Como assim? Vamos dar uma olhada. Sobre writing, existe diferença entre o texto falado e o texto escrito? O que vocês acham, pessoal? Você sabe escrever um texto do gênero entrevista? Vamos ver. Primeiro lugar, nós temos aqui speaking or writing. Separe as frases seguintes em speaking ou writing. Podem surgir dúvidas, porém faça como achar melhor. Quais são as frases? Nós temos aqui, gente, tá? Então, o speaking seria o quê? Seria a fala e o writing seria a escrita. Então, vamos ver. Essas expressões aqui, generally more formal, generally more informal, use of repetition as a way of giving emphasis, use of punctuation to express attitude, use of tone, body language, and other resources to express attitude. Gente, será que essas aqui têm a ver com speaking ou será que essas têm a ver com writing? Observem bem, tá? Continuando. Shorter sentence, longer sentence, use of sentence connectives such as well, so, you know, I mean, and like, more complex sentence. E essas aqui, vocês dando uma olhada geral, o que vocês acham? Tem a ver com speaking ou tem a ver com writing? Que mais? Agora a teacher facilitou para vocês! Todas que têm a ver com speaking estão aqui, ok? Então vamos lá. Generally more informal, geralmente mais informal, com certeza, é a fala, né, gente? Use of tone, body language, and other resource to express attitude. Então seria o uso do tom da voz, a linguagem corporal, como estou fazendo aqui com vocês, né? E outros recursos para expressar atitude. Shorter sentence, geralmente numa fala a gente faz frases curtas, né? Pode falar bastante, só que com frases curtas. Use of sentence connectives such as well, so, you know, I mean, and like. Ou seja, uso desses conectivos como well. O que é well? Bem, so, então, you know, você sabe, I mean, quero dizer, like, como. Então, todas essas aqui têm a ver com o speaking in English, ok? What else? Sobre writing. Quais são as usadas no writing, né? Numa escrita? Generally more formal. Sim, quando você for escrever alguma coisa, você vai fazer formalmente, né? Use of punctuation to express attitude. E tem a ver com a pontuação. Você tem que cuidar bem da pontuação, né? Longer sentence. Geralmente as sentenças são mais longas. Pode dividir até em parágrafos, né? More complex sentences, elas são mais complexas no sentido assim, mais elaboradas, com certeza. Ok, now, practicing. Number 1, a característica do quadro abaixo se refere ao speaking ou writing, ou seja, essa frase aqui em azul tem a ver com speaking ou writing. Olha o que está escrito. Use of tone, body language, and other resource to express attitude.
Então, pessoal, super fácil! Depois das tips, ou seja, das dicas que a teacher deu, com certeza ficou fácil, né? Vamos lá! Então, esta frase aqui, né? Use of tone, body language, on a resource to express attitude. Essa característica desse quadro aqui, né? Representa o speaking, pois há uso da linguagem corporal, que seria body language, o tom da voz, né? Use of done, para que a pessoa se expresse. Entenderam? Tranquilinho, né? Que mais? Características do gênero entrevista. Quais são? Textos informativos e ou opinativos, ok? Presença do entrevistador e do entrevistado. Com certeza, tem que ter pelo menos 2 pessoas. Linguagem dialógica e oral, ok? Marca do discurso direto, subjetividade, ou seja, você vai expressando as suas ideias, né? Mescla da linguagem formal e informal. Então prestem bem atenção nessas características do gênero entrevista, ok? Que mais? Praticando. Entre as características abaixo, essas aqui desse quadro azul, né? Qual a única que não corresponde ao gênero entrevista que a gente já leu no slide anterior? Será que é que não corresponde, tá? Oral language, informative texts or indirect speech? Então, pessoal, easy? Yes, teacher! Vamos lá! Então é o seguinte. Entre oral language, informative texts, indirect speech, tá? Qual que não tem a ver com o gênero entrevista? Olha o que está escrito aqui. A única característica que não corresponde ao gênero entrevista é um direct speech, ou seja, discurso indireto, ok?
pois ele é utilizado em textos formais. Ok? Então, qual que nós usamos numa entrevista? Aquele direct speech, né? Direto, aquela fala, sem pensar em pontuação e tudo mais, aquela coisa bem mais informal, né? Ok, agora nós temos uma interview with Henry Smiles, ok? Vamos lá. He's the most popular member of one of the most popular bands in the world. We met Henry Smiles to find out why he has so many female fans. Let's interview him. Então aqui, né, vamos ver um dos membros, né, mais populares de umas bandas aqui do mundo inteiro, né? Daí tem o Henry Smiles, né? E daí, aqui o entrevistador ou entrevistadora gostaria de saber por que ele tem tantas fãs, né? Vamos ver a entrevista. Primeira pergunta: How old are you and where are you from? I was born in 1996 and I'm from Harrogate, the north of England. Now I live in London. Então, a idade dele, de onde que ele vem. Ele disse que nasceu em 96, né? Ele é do norte da Inglaterra e vive, né, em Londres. What are your likes and dislikes? O que ele curte, o que não curte, né? Well, olha que bem essa expressão well. I love music, of course, and sleeping and eat, and my dislikes, I don't like when I'm late for things. Bem, eu gosto de música, claro, dormir, comer, coisa que todo mundo gosta, né, gente? E o que ele não gosta? De chegar às coisas, quando as coisas se atrasam, né? Ele não curte isso. Que mais? What are your favorite films? Quais são os filmes favoritos? Spider-Man, X-Men were pretty cool. Is there anything that you'd like to be able to do? O que você gostaria, né, de ser capaz de fazer alguma coisa que ele não saiba, né? I wish I could play the drums and the pianos. Ele gostaria também, né, de tocar o quê? Bateria, ok? E o piano. You are famous for your great hair. Você é famoso pelo seu cabelo, né? Would you cut it or shave it off? Você cortaria ou rasparia? Daí ele falou assim, maybe I'd shave it off for charity. Se fosse por caridade, dele até toparia raspar. Do you like social network? Well, I don't go on Facebook very much, but I do use Twitter a lot. Então, quanto à rede social, ele prefere o que? O Twitter. Very good. Now, number 3. Escreva uma frase em inglês dizendo o que Harry Smiles gosta de fazer de acordo com a entrevista lida anteriormente.
pessoal, foi fácil que a teacher ajudou vocês lá com aqueles slides, lembram? Yes, teacher! Vamos lá. Então, qual frase em inglês que vocês poderiam, né, escrever dizendo o que esse entrevistado gosta de fazer? Vamos ver então. According to the interview, he likes music, eating, sleeping. Gente, dá para formular uma frase bem tranquila, né? O que a teacher escreveu aqui? De acordo com a entrevista, he likes, ele gosta de música, né? Comer e dormir. É o que ele colocou lá, né? Ok. Observe esta parte da entrevista com Harry Smiles. Do you like social network? Well, I don't go on Facebook very much, but I do use Twitter a lot. Essa parte da entrevista tem características do speaking ou do writing? Então, pessoal, foi fácil ou não? Yes, teacher! Very good! Vamos dar uma olhada. Observe essa parte da entrevista com Harry Smiles. Do you like social network? Well, I don't go on Facebook very much, but I do use Twitter a lot. Esta parte da entrevista tem características do speaking ou do writing? Galerinha, vamos voltar à entrevista antes da teacher dar a resposta para vocês? Vamos lá. Olha aqui, voltando. Aqui, né? Onde que temos essa parte que a teacher colocou para o exercício para vocês? Vocês estão vendo aqui, ó, a primeira pergunta foi: What are favorite films? Ele falou sobre Spider-Man, o X-Men. Ele falou, were pretty cool. O que é pretty cool? Ah, muito legais, né?
E daí aqui, a segunda pergunta foi, is there anything that you'd like to be able to do? Alguma coisa que você gostaria de saber falar? Daí a teacher falou sobre o play drums. O que é play drums? Tocar a bateria, né? E o piano. Ok. You are famous for your great hair. Would you cut or shave it off? O que é shaved off? O que essa expressão é raspar, né? Se ele cortaria ou rasparia. Daí ele falou que, para doação, caridade, ele rasparia, né? E aqui que a teacher queria chegar com vocês, né? Aquela pergunta, do you like social network? Então, o que ele curte de rede social? Daí ele colocou aquela expressão que já entrega tudo, gente. Well. O que é esse well, gente? Nós usamos well para quê, né? Sim, vamos dizer assim, para um discurso totalmente informal. Com certeza, né? Well, geralmente eles usam isso sim quando eles estão pensando em alguma coisa. Well, so, entenderam? E daí aqui continua, né? I don't go on Facebook very much. Eu geralmente não curto muito o Facebook, mas, né? Contradizendo o que ele falou, né? I do use Twitter a lot. Mas eu gosto muito do Twitter. Entenderam de onde foi retirado? Então, vamos voltar ao slide lá do exercício, tá? Aqui, né? Esta parte da entrevista tem características do speaking ou do writing? Agora ficou fácil. Se é extremamente informal, como a teacher tinha falado antes, seria o quê? Esta parte da entrevista tem características do speaking. Como a teacher falou, tem o uso de conectivos informais, como o well. Viu que interessante, gente? Usa esse conectivo well, so, aquele que você está pensando em alguma coisa, é totalmente informal e tem a ver com speaking, ok? So, what did we study today? O que nós estudamos hoje, então? As diferenças entre o texto falado e o texto escrito, né? No texto escrito, é preciso escolher bem as palavras, não exagerar no uso de pronomes e não utilizar marcadores orais como hesitação, repetição e contração, que era o caso daquele well, ok? Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, desenvolvendo a autocrítica e o uso de mecanismos de análise criteriosa. Aqui estão as referências da onde a teacher tirou esses slides, ok? E a teacher se despede de mais um vídeo com vocês e com o nosso intérprete de Libras. Say bye bye for the students, Val! Bye bye!